Começar a gravar aqui. Gente, boa noite. Eu quero que vocês prestem muita atenção à aula de hoje, certo? Infelizmente, eu tive um probleminha que a conexão, se ela não estiver boa, a gente não consegue acessar o Zoom, né? E eu não sei qual é o problema da internet que gosta de me pregar peças. Mas, enfim, estamos aqui e na semana seguiremos, né? Com esse número de aulas. E no final dessa aula eu quero fazer com vocês uma enquetezinha rápida para que vocês escolham também horários diferentes, para as aulas não serem sempre na terça, porque às vezes tem alguém que não pode entrar na terça-noite, mas tem alguém que pode no sábado, e aí a gente vai alternando para não ficar sempre na terça-noite, certo? Mas a gente deixa isso para o final. No momento, eu quero que vocês prestem atenção a uma coisa que eu vou falar antes de iniciar o conteúdo efetivamente, certo? Estamos com 21 alunos aqui. É um número muito reduzido para a quantidade de alunos que temos, mais de 100, né? Não, durante as férias não, vai ser para sempre. Até o Enem nós teremos um número maior de aulas, tá? E eu quero aproveitar que eu estou nesse momento com vocês, fazer uma situação de conscientização antes de entrar no conteúdo, tá? Em 2020, como eu falei lá no grupo, que era um ano de pandemia, muita gente doente, muito aluno com parente morrendo, muito aluno com avô internado. Foi um ano de muita turbulência, vocês lembram disso, né? E, por incrível que pareça, foi um ano em que a sala de textos decolou absurdamente em resultados. Os resultados que eu postei são só um pedacinho dos nossos resultados reais. Porque quando o aluno ele é muito tímido, ou ele esconde de curiosos, de familiares que ele não tem muita intimidade e não quer que saiba da vida dele, ele me diz, Amanda, eu tirei 980 na redação do Enem, mas por favor, não divulga, eu estou te falando para te agradecer, para você conhecer o resultado, mas por favor, não divulga, porque lá no contrato, quando os pais de vocês matriculam vocês, já está escrito que eu posso usar a imagem de vocês no resultado, tá? Mas mesmo assim, eu respeito o aluno, né? Eu espero, eu falo, quando ele fala comigo, eu pergunto, eu posso divulgar? E ele diz sim. Então, eu divulgo. Alguns eu só fico sabendo e não divulgo porque o aluno está nesse processo de descoberta de curso, porque ele não quer que as pessoas fiquem pressionando ele por conta da nota dele que foi alta, enfim. Então, eu recebi muitos resultados em off que não foram divulgados porque tenho esse respeito, né? Que é coisa que que escolas não vão ter, né? E então foi uma coisa muito maior do que aquilo que está sendo divulgado, certo? E é curioso porque era um ano de pandemia, que estava todo mundo na escola, a escola enchendo um saco, todo mundo com medo, tinha aluno com crise de ansiedade, tinha aluno com medo de morrer, tinha aluno surtando, e mesmo assim não entravam 24/7, gente, que é um horário diferente da aula, né? Eles entravam no horário mesmo da aula. Mas a gente ultrapassava um limite, era para ser 2 horas de aula, dava 4. Às vezes a gente almoçava e voltava à tarde, né? Então, todas essas aulas eram assim no Zoom, porque eu gostava de ver os alunos, eles perguntavam muito, gostavam de falar também, e era o nosso modo de estarmos mais próximos em relacionamento. Quem estava em 2020, né? Sabe que era muito conteúdo, muito mesmo. E o bacana, gente, acho curioso ou não, que na sala de textos, uma aula online nunca é igual a aulas online que vocês estão acostumados por aí, que são gravadas, por exemplo, são saco, né? Apesar de que matemática deve ser melhor ver gravado, porque você tem como pausar, você tem como voltar, né? Mais diferente de redação e outras disciplinas. Então, eu quero adotar esse método, eu, na verdade, já adotei, está definitivo. Até o final do ano, nós teremos algumas aulas assim, para dar mais conteúdo e eu poder olhar aqui nos olhos de vocês, tá? Já que a gente está numa turma grande, é o meu primeiro ano que eu fico com turma grande até o final do ano, eu não gosto disso, quem é mais antigo sabe que eu só trabalho com turma pequena, mas que eu tive que colocar todo mundo numa turma gigante, que eu não gosto, porque eu não consigo olhar o olho do aluno, nem ele o meu, e fazer perguntas, era por conta da calamidade da pandemia, certo, gente? Tinha perigo de a qualquer momento fechar de novo,
E aí, por isso, eu tinha que obrigatoriamente estar num lugar mais espaçoso. E por conta de alguns pais que tinham alguns medos, eu tive que tomar essa decisão. Mas o ano que vem, né, você que está no segundo ano ou no primeiro que vai continuar comigo, já saiba que nós estaremos em turma reduzida lá embaixo na CDL, uma sala pequena, e eu estarei muito próximo de vocês para a sala de texto voltar a funcionar como sempre funcionou, né? Com essa aproximação, com essa relação de amizade, com essa relação de família e de ajuda, certo? Passando disso, o que é que eu quero de vocês? Que vocês prestem muita atenção, que essa aula não seja só mais uma. E eu estou sentindo muito a dificuldade de vocês em relação a não vou nem dizer a escrita, efetivamente, né? Mas a própria estrutura da redação do Enem, que é uma coisa básica, ainda tem aluno com essa dificuldade, e isso é extremamente preocupante para mim, muito preocupante. Vocês têm tirado o meu sono nesse sentido, porque essa altura do campeonato não dominar estrutura significa que há algo muito sério acontecendo, certo? Então, eu preciso que você se dedique, que você faça a sua parte, porque nessas aulas que nós estaremos juntos por mais tempo, é super possível você compreender, tá? E você pode fazer perguntas à vontade. É para isso que eu estou aqui, para tirar suas dúvidas, para ajudar você. Eu só não pego na sua mão e levo até a prova do Enem, faço ela com você, porque eu não posso. Mas o sentimento que a sala de textos envolve no curso é exatamente esse, de ajuda mútua, não só entre professor e alunos, mas entre os próprios alunos, né? Alunos entre si, tá? Então, contem comigo para tudo, tirem as dúvidas de vocês, tirem essa angústia do peito de vocês, porque não é legal. Eu peguei esse material do FB, tá? Esse ano eu tô pegando bastante coisa do FB, e eu vou dizer para vocês, gente, não é preguiça não, tá? É porque a gente vai passar pelo novo Enem e muita coisa vai mudar. Então, eu estou preocupada em estruturar uma coisa que realmente vai mudar. E o que vai cair nesse Enem é só realmente o que já estava previsto para cair em qualquer outro Enem. Então, eu já pego o que já está aí, ok? E esse material é muito bom, porque tem umas redações. É um material muito bom, Davi Lucas está dizendo. Porque ele tem algumas redações e mostra, né? Ele coloca uns códigos aqui, ó. Ele usa isso aqui, né? Eu também costumo usar as coresinhas, mas não essas, né? Quem comprou meu e-book sabe que ele está lá todo tarjadinho. Né? Então, argumento 1, argumento 2, agente elemento 1, ação, detalhe, modo meio, finalidade, enfim, tem os códigos deles. Só que nós não vamos entrar nesse mérito de código. Eu quero trabalhar com vocês, aí eu achei, só em 2024. Eu achei por bem, é provável que 2023 já tenha, né, essa transição, certo? Então já pode vir uma surpresinha em 2023. São relações boas, né? Então, vou pegar essas relações que são boas e trabalhar com elas, tá? É isso, mas também vou trabalhar ao longo das aulas com relações da sala de textos, tá bom? Então, vamos lá. Vamos ler, certo? E eu vou mostrar para vocês a minha ideia que entre na sua cabeça de uma vez por todas e que nunca mais na sua vida saia. Para que você consiga efetivamente compreender o que você tem que colocar. E muitos alunos estão com dificuldade, e a dificuldade do aluno, eu vou dizer o que é. Ele não tem conteúdo. Tem muito aluno sem conteúdo esse ano. Então, aluno que não tem ideia, tipo, a necessidade de desenvolver novas habilidades profissionais. O que são novas habilidades profissionais? É o aluno que não sabe, que não procura, um aluno que não busca, um aluno que não quer aprender. Então, é um aluno que eu não sei como é que ele quer fazer a redação, porque ele não se esforça para pensar, certo, gente? E, infelizmente, tem alguns alunos assim, com certeza os que estão aqui não são. Vamos lá. O filme O Estagiário retrata a história de Ben, um senhor aposentado, o qual, ao regressar ao mercado de trabalho, teve que se adaptar a novas habilidades ocupacionais na atual realidade desse setor. Presta atenção na dica 1. Tudo que for lido nesse conteúdo é repertório que você pode usar. Então, você pode anotar esse repertório aí, tá? Presta atenção até aqui, ok? Bem aqui. O que foi que este indivíduo que escreveu essa redação fez? Ele trouxe um repertório e narrou o que acontece nesse filme.
mas é uma narrativa muito rápida, não é uma narrativa que demanda tempo, certo? É uma narrativa rápida, porque qual o objetivo? É só dizer o que tem naquele filme que é relevante, que está relacionado ao tema da redação. Como que esse aluno conseguiu esse repertório? Foi do além? Provavelmente ele estudou ou ele assistiu a esse filme, e por isso ele tem esse conteúdo, certo? Então, eu quero que vocês compreendam que tudo que vocês assistem, vocês podem assistir já com o raciocínio de nossa, isso aqui eu posso usar como repertório no tema tal. O seu cérebro tem que ser assim. Se ele ainda não está desse jeito, você está com problemas, certo? Porque todo aluno que faz redação para o Enem, tudo que enxerga, ele vê um repertório, tá? Então, até aí, ele narrou. E olha como é rápido. A colocação do repertório é muito rápida, não se perde um monte de linha colocando. Então, o filme Estagiário retrata a história de bem um senhor aposentado que, ao regressar do mercado de trabalho, teve que se adaptar a novas habilidades ocupacionais na atual realidade desse setor, do setor que ele trabalhava, certo? Aí tem um ponto. Quando se coloca um ponto, o que é que você faz? Certo. Quando você coloca um ponto, o que é que você faz? Traz o quê? Foi que vocês aprenderam? Traz um conectivo, né? Vamos lá, responder as perguntas. Madison, não pode detalhar mais o repertório de jeito nenhum, não é uma questão de poder, Madison, é uma questão de caber. Certo? Vamos lá. É uma dissertação argumentativa, você precisa, na introdução, colocar repertório, recorte e tese. Se você ficar gastar um monte de linha contando a história desse filme, como é que você vai encaixar os outros elementos? Você vai acabar com as suas linhas, vai ficar com introdução de 11 linhas e vai faltar linha depois, certo? Então, não é uma questão de não poder, é uma questão de não caber. Então, seja sucinto, coloque um repertório, explique ele rapidamente e imediatamente parta para o recorte, porque o repertório aí é só uma maneira de deixar o parágrafo mais bonitinho e dizer para o corretor, olha, corretor, eu tenho um repertório sociocultural, a minha competência 2 vai ser boa, certo? Então, não é questão de não poder, é questão de não ser adequado para quem quer uma nota boa. A partir disso, conectivo, a partir disso significa o quê? A partir da história do estagiário, no contexto contemporâneo do Brasil, devido à exigência de diversas competências socioemocionais e à aplicação da tecnologia no âmbito trabalhista, não só inúmeros idosos, como esse personagem do filme, olha a retomada, como esse personagem, quem é o personagem? O Ben, lá do filme que eu botei lá em cima. Continua explicando o filme, tá vendo? Só que de uma maneira encaixada. Mas também parte da população, e aqui tem um acento errado, né? Parte da população, esse tem com acento é de plural, então tá errado aí, tem vivenciado a mesma situação, o que demonstra a necessidade. Gente, vamos fazer um trato? Eu explico, vocês guardam as perguntas, aí daqui a pouco, quando eu terminar o raciocínio, eu digo dúvidas, aí vocês perguntam. Porque se vocês ficarem digitando na hora que eu estou explicando, dá a entender que vocês não estão nem prestando atenção, nem entendendo aqui, certo? Então, foca agora, tá? Muito importante. Então, vamos lá. Aí ele diz, não só inúmeros idosos como esse personagem Ben, mas também parte da população tem vivenciado a mesma situação que ele, o que demonstra a necessidade de o trabalhador desenvolver modernas aptidões profissionais. Qual é o tema? A necessidade de desenvolver novas habilidades profissionais. Aqui, aptidões profissionais. Aptidão é sinônimo de habilidade. Palavra profissional está aí. Desenvolver está aqui, ó. Necessidade também está aqui, ó. Então, todas as palavras do recorte estão aí.
ok? Agora, ele botou um ponto. Se coloca um ponto, coloca o quê? Um conectivo, como vocês bem responderam. Esse conectivo, no entanto, é um conectivo de oposição. Significa que o que o aluno colocou anteriormente é contrário ao que ele vai colocar agora, ok? No entanto, muitas vezes, a displicência educacional e a empresarial dificultam o processo de muito. E aí tá com erro de concordância, né? Mas não presta atenção nos erros de gramática, não, tá? Presta atenção só no conteúdo. O acesso de muitos cidadãos a tais benefícios. Que benefícios? De ingressar, né? Desenvolver novas habilidades profissionais, ok? Por isso, é indispensável a alteração desse quadro pelas esferas governamentais. Esse aluno não é da sala de textos, ele é do Farias Brito. Por isso, ele escreveu tudo isso. Se esse aluno da sala de textos fosse, a introdução dele estaria bem menor e ele terminaria aqui, né? Isso ocorre devido à displicência governamental e empresarial. Ponto. Né? Aluno da sala de texto termina na tese, ok? Mas, enfim, tá tudo aí. Repertório, recorte e tese. Qual é a dificuldade que você tem de fazer isso? Coloca agora aqui para mim, porque eu parei na introdução, certo? Coloca agora aqui para mim, no chat. Vamos lá. Concordando, show. Vamos lá. Você tem dificuldade de fazer um encaixe? Repertório, recorte e tese? Tipo, Amanda, eu sei um repertório. Eu leio muitos livros, eu assisto a muitos filmes e séries. Eu tenho bastante repertório para introdução. Mas quando eu estou levando a redação para ti, tá esquisito. Eu não estou sabendo encaixar. Vamos lá, primeira dúvida aqui. Eu tenho um pouco de dificuldade em achar tese ainda, mas eu tenho melhorado. Beleza. Davi Lucas, isso não é comum nessa altura do campeonato, mas não se desespera, certo? Eu vou anotar o que você acabou de falar e já vai ser, vou colocar aqui no meu telefone, já vai ser o assunto da próxima aula online, certo? Ok? É essa questão da tese para acabar com todas as dificuldades. Deixa eu anotar aqui. Gente, é reta final. Se você quer ser aprovado, você não pode mais perder tempo. Tudo que tiver de dúvida, vocês estão vendo que eu estou praticamente morando na sala de textos. Vocês têm que comparecer, vocês têm que levar para mim, tá? Essas dúvidas, por favor. Deixa eu só anotar aqui o que ele falou e postar um story, porque social media é ela, viu? Não pode perder-se oportunidade. Vocês têm que me ajudar, porque eu abri mão de muitas coisas nesse mês de julho para poder me dedicar integralmente à sala de textos e aos meus alunos deste ano, que demonstraram um pouco mais de dificuldade em relação à vontade de querer alguma coisa na vida, né? Nem de escrever, não. Então, eu abri mão de algumas coisas para poder pegar nos pés de vocês. Viu? Espera aí. Vou ler todas as perguntas agora. Vamos lá. Dificuldade de encontrar a tese. Aula da próxima semana. Online. Ok? Vamos dedicar uma aula só a isso, Davi. Vamos te ajudar. Posso colocar... Peraí, deixa eu subir aqui, tem muita pergunta. O entretanto entre vírgulas ou só depois de um ponto? Ele pode vir depois de um ponto e vírgula e ter uma vírgula depois dele. Mas, se você estiver usando
Para fazer transição do recorte para a tese, eu sugiro que você ponha um ponto antes, porque os nossos períodos não podem ser grandes. Olha para cá. Olha para cá. Olha o tamanho deste período. Se eu ponho uma vírgula ou um ponto de vírgula aí antes desse no entanto, olha o tamanho que o período ficaria. E nós não vamos fazer isso. Nós vamos escrever 3 períodos. Um para repertório, um para recorte, um para tese. Tá? Deixa eu voltar aqui no chat. Cadê você, chat? Vale, meu Deus, sumiu o chat. Aqui. Deixa eu olhar as outras perguntas. Por que vocês não perguntam assim na aula presencial, hein? Repertório. Tá, eu não entendi bem a mensagem. Tá com dificuldade de repertório, é isso? Ok. Você tá com dificuldade de repertório. A aula do dia que eu estava com Covid, sábado retrasado, foi online. Ela ainda está no ar pelo YouTube, se eu não me engano, ou é pelo Facebook, pelo Facebook. Eu enviei um link dela também no grupo, juntamente com o slide cheio de repertório. Então, eu sugiro que você vá estudar os repertórios. Aí depois você me diz. Desespero não ajuda, não mesmo. Na tese se coloca consequência ou causa. Faltou as primeiras aulas, hein? Causa. Sempre causa. Dá para colocar causa e consequência também, dependendo do tema, de maneira estratégica, porque você já sabe como quer montar a sua redação, certo? Mas é causa. É por isso que a gente chega à tese, ok? Do repertório, trazer para o contexto atual. Às vezes eu tenho essa dificuldade. Beleza, Ruane, vou falar disso agora. Não vai perder mesmo, não. Eu tenho dificuldade em encaixar o tema. Tem às vezes que eu coloco o tema que não bate, mesmo problema da... Não entendi. Encaixar o tema ou escrever sobre o tema? Porque a gente não encaixa o tema, a gente encaixa o recorte, que são as palavras principais. Você pode me explicar isso melhor no laboratório, tá bom, minha linda? Para eu poder te ajudar. Vamos lá. Vocês estão com perguntas muito básicas. Deixa eu ver aqui a pergunta da Ruane, que eu disse que ia responder agora. Do repertório para o contexto atual. Ok. Olha para cá. Repertório para o contexto atual. Aqui é o repertório, certo? Pronto. Como é que eu faço essa transição? É simples. Primeiro, o seu repertório, ele é histórico, ele é sociológico, é uma citação, é filosófico, é literário, é uma série, é um filme. É muito importante você saber que repertório você vai usar. Ah, Amanda, eu vou utilizar um repertório de ficção, vou colocar uma série. Tá, como é que eu faço essa transição? Terminou de contar o que tem na série que se relaciona com o filme? Porque, por exemplo, só uma pausa, um parêntese, né? Um filme traz várias histórias, certo? Como um repertório que eu vou dar para vocês, que eu sempre dou todo ano, que é o repertório do filme Mafalda, que eu amo, é meu filme favorito da vida, né? O filme Mafalda fala de vários assuntos. Por exemplo, fala de negligência familiar, que é uma criança totalmente negligenciada, ou seja, é um abandono, né, familiar. Fala da falta de cuidado dos pais com a criança, que também é negligência. Fala de leitura, do poder de transformação da leitura. Fala sobre adoção, porque no final a Matilda é adotada pela professora, certo? Então o filme traz várias histórias. O que é que eu vou trazer para o meu texto num repertório de filme? Aquilo que se relaciona com o tema. Por exemplo, da Matilda, se eu quisesse falar de adoção,
O tema era adoção de crianças no Brasil. E eu quero usar o filme Matilda. Aí eu vou dizer, no filme Matilda, a criança, a personagem principal, é adotada no final da história pela professora. E isso acontece por isso e aquilo outro, ponto, certo? Ah, não, já que eu termino de responder, viu, antes, se a gente cair, eu mando outro link, tá, gente? Se a gente cair, não, quando a gente cair. Aí, não, vou falar sobre o poder de transformação da leitura, ou do hábito da leitura, alguma coisa de leitura. O filme Matilda retrata a história de uma criança que, apesar de viver num ambiente familiar ignorante e fútil, vai até a biblioteca, pega vários livros e, a partir da leitura, ela se torna diferente do ambiente onde ela cresce, do ambiente onde ela vive. Então, tem que pegar água. Então, gente, eu vou usar aquilo do repertório que importa, por isso que eu não vou contar o filme todo. Agora, respondendo a história a pergunta da Ruane. Como é que eu faço a transição? Se for uma ficção, eu posso utilizar essas palavrinhas, tá? Você pode anotar aí. Se for igual, tá? De maneira análoga à ficção, o contexto atual do Brasil, contexto contemporâneo brasileiro, certo? Você pode usar essas palavrinhas para transição. Analogamente ou de maneira análoga à ficção, porque é uma ficção, aí você vai dizer, no contexto atual brasileiro, acontece o mesmo quando crianças são abandonadas, você traz o tema, certo? O assunto do tema, ok? Ficou claro, Rony, até aí? Agora, Amanda, não usei uma ficção, usei uma citação. Eu coloquei, é mais fácil desintegrar um átomo do que o preconceito. Aí você vai usar outra estratégia para fazer a transição, certo? O que você vai dizer? Esse pensamento de Albert Einstein traz determinada coisa. Ou você trouxe lá, a educação é a melhor forma de mudar o mundo, né? Como disse Nelson Mandela. Aí você vai colocar assim, Nelson Mandela, essa frase de Nelson Mandela, esse pensamento, essa citação de Nelson Mandela, essa afirmação, essa ideia de Nelson Mandela, aí você usa, faz a transição assim, se relaciona muito com o contexto da educação no Brasil, tendo em vista que isso e aquilo outro. Faz a transição, certo? Você precisa mostrar que aquela citação tem uma relação com o contexto atual brasileiro. É só você dizer o que tem no contexto atual brasileiro. Ah, mas eu usei uma alusão histórica. Eu coloquei lá na década de 40 aconteceu determinada coisa. Aí eu quero mostrar, e depende, certo? Vamos supor, na década de 40 aconteceu determinada coisa, e eu quero mostrar que hoje ainda acontece. Então, a alusão histórica que mostra que o que a gente vive hoje é a raiz daquilo ali. Como exemplo clássico, colonização. Colonização, a questão do preconceito, do racismo, tudo isso está relacionado. São coisas que surgiram lá e que se perpetuam até hoje, certo? Um exemplo. Então, botei a colonização. Na colonização brasileira, aconteceu isso, aquilo, outro, pá. Beleza, como é que eu faço a transição? Apesar de terem passado séculos, tantos séculos, no Brasil, hoje, ainda existe racismo. Herança histórica desta época, né? Herança deste período histórico, ok? Ah, não, Amanda, mas eu vou usar uma alusão histórica que mostra algo diferente de hoje. Eu quero mostrar que naquela alusão, naquela época histórica, acontecia isso, mas hoje é diferente. Tá, então vamos lá. Vamos, por exemplo, no golpe militar de 1964, as pessoas foram proibidas de opinar. A liberdade de expressão foi vilipendiada. Por isso, se aquilo outro. Pronto, vamos trazer para a realidade. Hoje, no Brasil, as coisas são muito... Não, as coisas não, coisa é feia. Hoje, no Brasil, a realidade é muito diferente, tendo em vista que as pessoas são livres, né? O corpo social é livre para dar a sua opinião, e uma prova disso é a utilização das redes sociais, que as pessoas postam qualquer pensamento que quiserem.
No entanto, esse exagero, se é que podemos chamar assim, né? No entanto, essa liberdade que aumentou com as redes sociais pode chegar a ser algo tóxico. Aí eu ainda posso fazer uma outra relação. Então, algo que era o desejo, o maior desejo do brasileiro durante a época militar, hoje, apesar de ser algo positivo, se não for respeitado, pode se tornar um veneno, pode se tornar algo tóxico para a sociedade, que é quando as pessoas exageram, né? E aí ferem os outros direitos, etc. Deu para entender? Responde aí, Juan. Essa transição depende totalmente do repertório que você está usando e do propósito desse repertório. Se o objetivo é comparar, basta você dizer de maneira análoga no contexto atual do Brasil, certo? Se o seu objetivo é mostrar que é contrário, diferentemente do que acontecia naquela época, hoje, no contexto atual brasileiro, certo? Aí, se for citação, você coloca esse pensamento do filósofo fulano de tal reflete uma realidade existente no contexto atual brasileiro, certo? Então, é uma questão de você saber concordar. Veja o que é que o seu repertório faz, se ele concorda, se ele é contrário, se ele é uma citação, para utilizar os elementos corretos, tá? Eu vou colocar aqui, ó, anotar aqui para a próxima aula também, eu acho que dá tempo, falar de tese disso. Elementos de transição de repertório. Vamos falar só disso numa aula. A outra dúvida ali, encaixar o recorte. Então, você, olha só, gente, arregala o olho e o ouvido. Aliás, os olhos e os ouvidos, que são dois de cada. Dúvidas com tese, não é bronca, tá, gente? É conscientização. Dúvidas de transição, mas tudo bem essa daí, porque é competência 4, eu ainda vou dar aula de competência 4. Dúvidas de recorte são dúvidas muito primárias, dúvidas do início do curso, quando eu dei aula de introdução. Por que não perguntaram antes? Por que não foram ao laboratório tirar essas dúvidas? Ainda dá tempo, graças a Deus. O quê, menino? Tu tá me perguntando isso? Mas é claro, não pode não, meu filho, deve. Obrigatório. Vou até cobrar falta. Faltou, vai ter que pagar multa. Só assim, né? O brasileiro só funciona assim? Pronto. Se faltar, vai pagar multa. Não pode, não, deve. Certo? Até porque, João, na semana passada, sábado, né? A aula foi simulado. Então, eu ia acabar botando vocês para fazer simulado, ia dar no mesmo, né? E aí vocês já iam terminar o simulado e assistir a aula agora, talvez nem desse tempo para assistir a aula, porque ia ter que fazer o simulado. Então, já pega o tema que eu vou mandar lá no grupo e cronometra em casa 1h30, que eu só dei 1h30, tá? Para fazer a redação do simulado, sem pesquisar nem nada. Rapaz, diria Xaropinho. Ô, me divulga aí na cidade, viu? Me divulga, porque agora eu chutei o pau da barraca, eu decidi que vou trabalhar só na sala de textos, então vai ser minha fonte de renda principal, com muita coragem e ousadia e fé em Deus, principalmente. Então, me divulgue em Fortaleza, em Uruburetama, Itapipoca, me divulga no Ceará inteiro, me ajuda e traz alunos que, um minuto, a gente vai cair, eu mando outro link, porque agora eu vou ter tempo integral para a sala de textos. Tempo integral significa que não vamos ter só um dia de laboratório, teremos semana inteira de laboratório, teremos o tempo todo, meu filho. Então, olha aí que beleza. O céu é o limite, me ajudem, viu? Vou mandar outro link, tá? Bora lá, deixa eu fechar aqui a gravação. Tão bonitinho ver todo mundo aqui, adoro.